Bom, pessoal, eu vou explicando, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar interrompendo para fazer as suas perguntas, tá bom? E aí, no caso, quem não estiver com fone, com som, coloca a pergunta no chat e aí eu peço para um dos colegas de vocês aí que se tiverem pergunta no chat também, por favor, interrompam e me avisem, porque eu não consigo visualizar o chat e as outras coisas ao mesmo tempo. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós iremos começar a falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, que vocês estavam tanto perguntando quando que a gente ia falar sobre os gregos. Então, começa aí nessa aula a nossa sequência de aulas sobre a Grécia Antiga, ok? Então, vamos lá. Nós vimos em si, ao analisar e estudar as sociedades antigas, que toda sociedade produz o seu mito de origem, a sua forma de explicar como que eles surgiram aqui na Terra. Então, todas as sociedades têm aí sua explicação mitológica de sua origem. E os gregos, eles não são diferentes disso, tá? No caso aí, segundo a mitologia, a origem do mundo grego, ela se dá através de um dilúvio. Então, de acordo com a mitologia, Zeus estaria cansado da humanidade e teria então decidido inundar a terra. Só que antes de inundar a terra, ele decidiu salvar um casal que era Deucalião e Pirra, que eram pessoas que Zeus consideravam boas e que teriam a missão de dar continuidade aí à espécie humana. Então Zeus ordena a Deucalião que ele construa uma arca para que ele pudesse se salvar do dilúvio. E aí então Zeus inunda a terra, Deucalião e Pirra navegam por muito tempo durante esse período do dilúvio. Quando eles chegam, então, numa área com terras, tá? E aí, então, saindo da embarcação, Deucalião e Pirra, sem saber o que fazer, vão procurar um oráculo. Os gregos antigos, eles consultavam muito oráculos para saber sobre o seu futuro ou se havia alguma mensagem dos deuses. E aí, então, Deucalião e Pirra procuram o oráculo sempre fala de forma enigmática, e o oráculo, então, diz para Deucalião e Pirra que eles deveriam jogar os ossos de sua mãe para trás. Só que não era literalmente os ossos da mãe deles, tá? Era para que eles pegassem as pedras e jogar para trás. Por quê? Porque a mãe seria a mãe terra, tá bom? E aí o Deucalião e Pirra começaram a fazer isso. Começaram a pegar aí as pedras e jogar para trás. As pedras que Deucalião jogou para trás se tornaram homens, e as pedras que a Pirra jogou para trás se tornaram mulheres. Além dessa forma de ocupação da humanidade, o Deucalião e a Pirra tiveram também um filho juntos, que foi chamado de Heleno. E por conta disso, os gregos, eles se reconhecem como sendo filhos de Heleno. Então, a critério de curiosidade para vocês, pessoal, o nome Grécia não é o nome verdadeiro. Grécia foi o nome que os romanos deram à região quando eles chegaram ali na Península Balcânica. O nome verdadeiro da Grécia, na verdade, é Elas, que significa
filhos de Heleno. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de viajar para a Grécia, vocês vão perceber que muitos produtos turísticos na Grécia vêm, na verdade, com o termo Elas, que significaria filhos de Heleno. Então, esse é o nome real aí dos gregos, tá bom? Então, Grécia foi o nome que os romanos deram à sociedade grega. Mas, falando agora um pouquinho sobre a origem científica da Grécia Antiga, tá bom, gente? Eu vou utilizar o termo Grécia porque é o mais conhecido por todos, tá bom? Então, qual foram as prováveis origens de fato da civilização grega? Então, vamos lá. Primeiro, a civilização grega ela vai se concentrar na Península Balcânica, tá? Que é justamente uma área cercada por diferentes mares. Então, tem o Mar Jônico e o Mar Egeu. E aí, o que vai acontecer? Essa região da Península Balcânica, ela era ocupada por diversos povos que eram chamados na época de pelasgos. E aí, a partir do século 20 a.C., grupos nômades e guerreiros indo-europeus, ou seja, eles vinham ali da Europa e da região das Índias, da parte da Ásia Menor, eles começaram a invadir a Península Balcânica e conquistar a região, tá? E quem foram, então, esses povos indo-europeus que foram justamente para essa região? Foram os jônios, os aqueus, os dórios e os eólios. Foram eles que vão formar, então, o que vai ser conhecido como as cidades gregas. Outra coisa interessante, pessoal, é que a Península Balcânica, ela é uma área muito montanhosa. Então, as cidades, elas ficavam afastadas uma das outras e elas tinham características próprias. Qual é a diferença com relação a isso? É que, embora elas fossem afastadas e tivessem características próprias, as cidades elas tinham cultura em comum. Então, eles tinham deuses em comum, falavam a mesma língua. Isso é o que possibilitou que o conjunto das cidades que tivessem ali na Península Balcânica fossem conhecidos como civilização grega. É o mesmo caso que a gente viu na Mesopotâmia. Eram várias cidades, porém a cultura entre eles era parecida. Por isso que podemos afirmar que eles formam uma civilização. Bom, gente, localização geográfica aí da Grécia, tá? Então, a Grécia ela é localizada na Península Balcânica. O território é um território irregular e acidentado. É uma região muito montanhosa, como vocês conseguem observar aqui no mapa. São poucas áreas verdes, o que significa que são poucas as áreas que é possível praticar agricultura. A maioria da região é área de montanhas, tá? É um território que acabou sendo propício para a criação de animais e nas áreas que você tem, que é possível a prática agrícola, eles acabaram se especializando na produção de uva e de oliva, que são plantas mais resistentes para aquela região. Bom, a Grécia, o território grego, ele está dividido da seguinte maneira. A gente tem a Grécia continental,
tá? Que corresponde aí ao continente voltado para a parte sul dos Balcãs, do Mar Egeu e o Mar Jônico. Ele vai ter a maior extensão e era onde vivia grande parte da população grega. Onde fica aqui a Grécia continental no mapa, gente? É essa área aqui em verde, tá vendo? Ela é banhada aqui pelo Mar Jônico de um lado e pelo Mar Egeu do outro, e é onde vai ficar as principais cidades. Nós temos também a Grécia peninsular, que vai ser o território que corresponde à Península do Peloponeso, que se localiza no Mar Mediterrâneo. A Península do Peloponeso é o local onde vai se destacar muito aí a cidade de Esparta. E é justamente aqui essa área em rosa no mapa, tá bom? O Mar Mediterrâneo, ele fica aqui para baixo. Bom, e nós temos também a Grécia insular. A Grécia insular, ela era formada por diversas ilhas que vão aí estar no Mar Egeu, tá? Principalmente no Mar Egeu, mas você tem algumas no Mar Jônico também, ok? Então a gente tem várias ilhas que vão estar sob posse das cidades gregas, que vão ser consideradas extremamente importantes para a história da Grécia. A principal ilha vai ser a ilha de Creta, que vai ser o berço da cultura grega, onde vai nascer a cultura grega, ok? E a Grécia insular é toda essa região em vermelho que aparece aqui no mapa. E essa ilha aqui maior é a ilha de Creta, que vai se destacar, e entre as cidades dentro da ilha de Creta, a gente destaca a cidade de Knossos. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero destacar aqui no mapa, mas isso é uma questão mais para frente, tá? É que existe também a Grécia Oriental, que são parte das conquistas gregas no Oriente, que é essa parte aqui em amarelo. Bom, a história grega ela está dividida em vários períodos. Então, para chegar no período que vocês realmente conhecem mais da grande Grécia antiga, a gente precisa construir esse momento, tá? Então, vamos começar. O primeiro período grego é o período pré-homérico. Ele vai de 3.000 anos antes de Cristo a 1.200 antes de Cristo. Esse período ele vai trabalhar tanto com o período conhecido como minoico quanto o período micênico, tá? Então aqui, começando pelo minoico, é um período que na Grécia vai se destacar aí a ilha de Creta, ou seja, a sociedade cretense, e a sociedade cretense ela vai ser muito importante dentro da produção artesanal de caráter luxuoso. A ilha também vai apresentar uma economia voltada para a subsistência com a atividade agrícola, então o que eles produziam, eles consumiam, e eles vão trabalhar muito o comércio marítimo vendendo este artesanato que eram produzidos. As cidades no período minoico, elas eram governadas por reis e funcionavam como cidades independentes. Então, cada cidade tinha o seu rei e tinha suas próprias regras. E aí, o que vai acontecer, tá? Durante esse período pré-homérico? Os aqueus, que eram um dos povos indo-europeus que vão invadir a região, tá? Eles vão entrar em contato com os cretenses. Então, a mistura entre a cultura cretense e a cultura dos aqueus vai formar o que nós chamamos de civilização micênica, ok? Então, eles vão se organizar em estados independentes, governados por príncipes
ou chefes militares e religiosos, tá? Então, tem-se a mesma estrutura, as cidades são independentes e cada cidade tem um governante, que pode ser um príncipe, um rei ou um chefe militar e religioso. Essa sociedade ela é interessante por quê? Porque ela vai ter o apoio da elite guerreira, que é justamente a elite dos aqueus que invadiram a região. E é uma sociedade que vai ser sustentada pelos camponeses. Lembra que eles faziam agricultura de subsistência? O que era produzido era consumido pela sociedade, mas não era consumido somente por aquele que produziu, mas também pela elite. E aí nós temos uma coisa interessante nesse período que são as acrópolis, ou seja, cidades altas, tá? Por quê? Porque as cidades eram construídas em áreas montanhosas. Então as áreas montanhosas eram lugares reservados para cidades e as áreas mais baixas, onde você podia praticar agricultura, eram as áreas voltadas para a produção. Bom, pessoal, o período micênico, ele vai ficar muito famoso, tá? E é o período em que a gente vai ter a famosa história do Minotauro, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês um videozinho que vai contar essa história do Minotauro, ok? Certa vez, Minos, o rei da ilha de Creta, desobedeceu o deus Poseidon e sofreu uma punição severa. Foi obrigado a manter em sua ilha um terrível monstro, parte homem, parte touro, chamado. Desculpa, gente. Encomendou um gigante e lá o prendeu. Porém, para acalmar o monstro. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Desobedeceu o deus Poseidon e sofreu uma punição severa. Foi obrigado a manter em sua ilha um terrível monstro, parte homem, parte touro, chamado de Minotauro. Por segurança, Minos encomendou um labirinto gigante e lá o prendeu. Porém, para acalmar o monstro, Minos tinha de entregar pessoas para serem devoradas de tempos em tempos. E assim aconteceu. Até o herói Teseu ouvir a história. Alto lá! Quem é você e o que faz aqui? Então você é o rei que deixa inocentes serem devorados por esse monstro. Eu vim acabar com essa parada. Leve-me a ele. Mas, meu jovem, nunca ninguém saiu vivo de lá. Eu sairei. Não há nada. Como eu ia dizendo, eu sairei vivo. Só preciso saber como não me perder dentro do labirinto. Eu acho que eu tenho uma ideia. O Minotauro!
Essa foi boa. Bom, pessoal, essa foi um pouquinho a história, tá, do Minotauro. Ela faz parte desse período minoico e ela revela um pouquinho da história do rei Minos e do Minotauro, além aí de um herói grego que teria salvado a sociedade, tá bom? Nós temos também aí Oi, pode falar. Você pode voltar no slide, o slide antes do vídeo, por favor? Só um minuto. Tá. Esse? É. Pronto, obrigado. Nada. Bom, pessoal, basicamente aí a gente tem o fim do período minoico e a gente entra então no período homérico, tá? O período homérico ele vai de 1200 a.C. a 800 a.C. E esse período é uma grande incógnita no mundo grego. Por quê? Porque são pouquíssimas informações que nós temos a respeito desse período. As principais fontes históricas sobre esse período são de poemas épicos, que foram escritos após esse período. Então, sabe quando você está no ano de 2020, mas você vai escrever sobre uma coisa que aconteceu em 1900. Então, mais ou menos isso, tá? Então, o que acontece no período homérico? As principais fontes históricas vão ser os poemas épicos da Ilíada e da Odisseia, que foram atribuídos ao poeta Homero. Então, para aqueles que não sabem, a Ilíada ela vai contar a história da Guerra de Troia. Então, vai contar toda aquela história do cavalo de Troia, para que eles pudessem vencer ali a batalha. E nós temos o livro Odisseia, que vai contar a história do retorno de Ulisses para Ítaca, que era a cidade que ele governava, ok? Essas histórias, elas foram escritas, acredita-se que elas tenham sido escritas pelo Homero, mas elas não foram criadas pelo Homero, tá? O que o Homero fez? Ele pegou os relatos das tradições orais dos aedos e escreveu a história que os aedos contavam. Por quê? Durante o período homérico, não se sabe muito bem o que aconteceu, mas houve o desaparecimento da escrita. Então, a escrita desapareceu. Então, grande parte da história era transmitida oralmente, através da fala, ok? Esse foi um período em que ocorreram muitas guerras, muita tensão social e militar por conta aí dessas guerras, tá? E aí, por conta justamente de haver muitas guerras, houve um declínio da produção cultural e intelectual da época. E ocorreu, então, o desaparecimento da escrita, porque as pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver naquele momento do que realmente estudar, produzir conhecimento. Bom, gente, o período homérico, tá? Ele vai ter uma economia marcada pela ruralização. Então, a preocupação deles era produzir alimentos para poder sobreviver. E a sociedade ela vai estar dividida em gêneros. O que seriam os gêneros, pessoal? Eram unidades familiares, como se fossem clãs, que eram administradas pelo pater familias. O pater familias era geralmente o homem mais velho ou mais forte que ficava responsável por toda a família. Era o pater família que tomava todas as decisões políticas, econômicas e religiosas da família, tá? E aí, com o passar do tempo, esses gêneros foram crescendo, foram se unindo a outros gêneros
e se formou então as fátrias. As fátrias seriam associações que vão surgir em épocas de crise e em seguida vão formar as tribos. Então aqui, pessoal, o indivíduo, e aí você tem aqui vários indivíduos que vão formar os gênos. Aqui a gente tem vários gênos que vão formar as fátrias. Várias fátrias vão formar as tribos. Várias tribos vão formar os demos. E os demos seriam, então, a cidade-estado grega. Bom, gente, ao final aí do período homérico, dentro dessa formação, a gente tem também o período arcaico, tá? Que vai de 800 a.C. a 500 a.C. O período arcaico ele vai ser marcado com o fim dos gens, que são os gêneros, tá? Por conta justamente do crescimento político da cidade. Então, as cidades vão crescendo e você não tem mais como manter aquela estrutura familiar. E aí, então, a gente tem um retorno do que seriam os reis, que eram chamados de basileus, tá? E aí, o que acontece? Toda aquela estrutura que você tinha antes dos reis no poder, ela vai se perder com o período arcaico, com o crescimento da cidade. E aí, quem vai ficar no lugar dos reis? Quem vai ficar no lugar dos basileus? Vai ser a aristocracia guerreira, que vai ser as pessoas da elite da sociedade, aquelas pessoas que vão ter maior influência econômica, militar no território. E aí é durante o período arcaico que a gente tem a formação das polis. O que seriam as polis? As cidades gregas. Seria, no caso, as cidades-estados. Por que é chamado de cidades-estados? Porque cada cidade vai ter sua própria organização política e sua própria lei. É como se cada cidade daquela fosse um país, tá? Eles têm a cultura em comum, mas a forma de governo, as leis da cidade vão ser diferentes. Por isso que são chamadas de cidades-estado. E aí, dentro da polis, a gente vai ter alguns pontos que vão ser importantes dentro da cidade. Primeiro é a Acrópole. A Acrópole é onde geralmente vai ter o templo religioso, tá? Então, a Acrópole é o ponto mais alto da cidade, onde nós vamos ter a construção dos templos religiosos. Hoje, o templo da deusa Atenas, que é o Partenon, que fica na Grécia, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, é uma acrópole. E nós temos também a Ágora, que é aí uma região central da cidade, onde as pessoas se reuniam para discutir as questões políticas da cidade, o que eles iriam fazer em prol ali do crescimento da cidade. Bom, gente, o período arcaico ele vai ser um período de muitos problemas por conta do crescimento da população. E aí você soma, você tem a população crescendo, porém você tem poucas áreas para prática agrícola, poucas terras para praticar agricultura. Então, automaticamente você tem muitas pessoas, pouco alimento, e isso vai gerar conflitos e fome por parte aí da população. E aí a gente vai ter, então, um dos principais conflitos, que é o conflito entre o Ectemoro e os Eupátridas, tá? Seria o conflito entre os camponeses e os proprietários das terras. Os camponeses, eles dependiam desses grandes proprietários para poderem sobreviver. E aí, então, como uma tentativa de solucionar esses problemas de crescimento, de falta de terras, entre os séculos 8 e 7 a.C., os gregos eles vão sair em busca de novas terras.
E aí eles vão começar a conquistar territórios e organizar, então, colônias. Isso vai ser importante porque vai diminuir a pressão social, todos aqueles conflitos sociais que ocorriam por falta de terras, por falta de alimentos, vão diminuir. E aí essas conquistas vai possibilitar que as cidades gregas vivam um período conhecido como tirania, tá? Por quê? Porque vai ser um período político controlado por uma elite social, ou seja, aqueles que são considerados uma classe mais poderosa dentro da sociedade que vão comandar a política, ou algumas cidades que vão ter uma tirania de uma única pessoa ali no poder, no comando da cidade. O que é importante nessa questão da tirania? Seja uma elite social, seja uma única só pessoa, a população em si, ela não tem participação nas decisões da cidade. E aí, gente, dúvidas por enquanto? Não. Bom, pessoal, Não. eu tentei passar aqui para vocês os pontos principais, tá, dos períodos gregos. Leiam também aí as páginas do livro de vocês para complementar o que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para perguntarem aí na nossa próxima aula, tá? Por quê? Na nossa próxima aula, eu falei para vocês do período micênico, minoico, micênico, o pré-homérico, o homérico, o arcaico. A gente vai falar um pouquinho de como que são as características das cidades gregas, tá bom? E aí a gente vai focar um pouquinho na cidade de Atenas e na cidade de Esparta. Na semana que vem, ok? Tudo bem? Tudo. Fala, Danilo. Bom, pessoal, então, se vocês não têm dúvida, eu encerro por aqui, ok? Tá descrito lá na plataforma, tá, Danilo? Mas a atividade vai ser as páginas 162, 166 e 167. Ok? Bom, pessoal, não deixem de fazer as lições de casa, tá bom? Lembrando aí que o bimestre está acabando, a nota de participação é importante. Que página para a lição de casa? Lição de casa é a página 162, 166 e 167. Obrigada, professora. Tá? Não esqueçam de postar a lição na plataforma, ok? Bom, gente,